Nesse vídeo eu vou falar quando pensar em fertilização in vitro para quem tem endometriose e infertilidade. A escolha entre fertilização in vitro ou cirurgia para paciente que tem endometriose e dificuldade de engravidar é muito complexa. Depende de idade, da qualidade do sêmen, tempo de infertilidade, histórico de tratamentos, falhas de tratamentos, presença de dor pélvica e outros sintomas. Mas nesse vídeo nós vamos focar na fertilização in vitro e alguns detalhes, algumas dicas para quem vai fazer FIV e tem endometriose. O principal tratamento para a infertilidade e endometriose hoje é a fertilização in vitro. E a razão disso é que a endometriose em geral causa uma toxicidade na pelve e a pelve que tem alterações anatômicas, as tubas com aderências, os ovários com focos de endometriose pode dificultar a concepção natural. Portanto, a endometriose afeta muito mais a fertilidade natural do que os tratamentos de reprodução assistida. E uma das dúvidas muito frequentes é se ter endometriose piora o meu resultado na FIV. A resposta em geral é não. A performance dos ovos e dos embriões acaba sendo muito parecida com as pacientes que não têm endometriose. O que pode mudar sim é o número de ovos coletados na fertilização in vitro. Em geral, pacientes com endometriose tendem a ter uma reserva ovariana mais baixa, especialmente aquelas mulheres que têm endometriomas, que são os cistos de endometriose nos ovários. Então, na maioria das vezes, é uma redução mais quantitativa do que qualitativa. E por isso que a fertilização in vitro, também nas pacientes com endometriose, tem bons desfechos. Como nós coletamos os óvulos dentro do ovário, diretamente dentro do ovário, antes dele cair na pelve, que é tóxica, nós evitamos o contato dos gametas, do óvulo e do espermatozoide com essa pelve, com essa toxicidade. E formando os embriões no laboratório, colocando de volta no útero, isso melhora bastante a taxa de gravidez da paciente que tem endometriose. Uma dúvida muito frequente é se a estimulação ovariana na FIV piora os sintomas, piora a endometriose. Depende. Quando a gente compara o volume dos endometriomas no começo e no final da estimulação, existe sim um pequeno aumento, mas é um aumento absoluto pequeno e que provavelmente é clinicamente irrelevante e em geral é transitório. Na maioria das vezes, as mulheres não pioram as dores durante a estimulação ou após a estimulação. Isso já está bem documentado em estudos científicos. E as lesões, os estadios da endometriose não parecem piorar com a estimulação ovariana. Mas por que isso acontece? Se eu estou usando um hormônio que vai aumentar o estradiol e o estradiol é o alimento da endometriose. A principal razão na fertilização é que, como os folículos crescem e o folículo dentro do ovário tem muito estradiol, esses folículos crescem bastante, produzem bastante hormônio, mas nós puncionamos os folículos. Então nós coletamos o óvulo e também aspiramos aquele conteúdo do folículo, aquele líquido cheio de estradiol. E nós evitamos então o contato desse líquido do folículo com a pelve que tem as lesões. E ao fazer isso nós evitamos aí sim a progressão da doença. Então, talvez essa seja a principal causa porque a FIV não parece piorar as lesões de endometriose. Uma outra pergunta muito frequente é se ter endometriose piora a taxa de implantação, piora a receptividade do útero. E a resposta é não. Isso já está também bem avaliado em alguns estudos até antigos, que mostraram que receptoras de óvulos ou pacientes que têm endometriose e vão receber um embrião formado de um óvulo doado, de uma paciente saudável, não têm uma taxa pior de implantação do que as pacientes que não têm endometriose. Portanto, ter endometriose não parece piorar a taxa de implantação e a taxa de gravidez. Um estudo recente que avaliou a receptividade endometrial em pacientes com ou sem endometriose mostrou que a receptividade endometrial é igual nos dois grupos. Portanto, a endometriose não parece também mudar a janela de implantação. Um dado extremamente novo, de 2020, mostrou que as pacientes com endometriose que vão congelar óvulos para preservar a fertilidade podem sim ter uma taxa de sobrevivência dos óvulos um pouco menor do que as pacientes que congelam e que não têm endometriose. Então, em geral, a taxa de sobrevivência gira em torno de 90% a 92%.
Nas pacientes que têm endometriose, isso pode cair para algo em torno de 85%. Eu acho que esse é um detalhe importante para a gente falar, e a paciente que tem endometriose que vai preservar a fertilidade deve saber dessa informação e talvez congelar um pouco mais de óvulos para ter uma chance boa no futuro. Uma outra dúvida muito frequente é se a endometriose piora o resultado genético, piora o risco do embrião. E a resposta é não. Ter endometriose não aumenta o risco de você ter um embrião com aneuploidia, com alteração cromossômica no PGTA. Portanto, a endometriose não é isoladamente uma indicação de você fazer o teste genético pré-implantacional. O que mais define o risco disso é a idade materna.